O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Jesus explicou mais tarde para os seus discípulos que a semente é aquela palavra que, quando foi lançada, ela não alcançou o coração da pessoa, mas ela caiu à beira do caminho, ou seja, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não foi recebida no coração. E as aves que a comeram representam os demônios, cuja função é não deixar a pessoa ouvir e entender a palavra. Os discípulos perguntaram ao Senhor: por que lhes fala por parábolas? E Jesus respondeu dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O que mais tem nesse mundo são pessoas religiosas, que há muito tempo espera por uma bênção que nunca vem. Ora, Deus não é mau. A própria Bíblia diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quando você ora e a resposta de Deus não vem, a sua fé enfraquece e aos poucos você vai perdendo a esperança de ser atendido. Mas o problema não está em Deus. Existem forças espirituais ocultas que lutam para não deixar você receber a bênção de Deus. E esses espíritos malignos, eles atuam de modo que você não percebe. Você não percebe o que eles estão fazendo. Eles comem a semente antes que ela brote no seu coração e produza em você a bênção que você necessita. Jesus explicou que a semente é a palavra de Deus. Quando Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho, ele deu aos discípulos poder para expulsar espíritos maus, para curar as pessoas de qualquer tipo de enfermidade. Mas Jesus sabia que nem todos seriam curados, nem todos seriam libertos. E sabe por que não? Porque rejeitariam ouvir, como tem acontecido hoje. Nós que somos ministros da palavra de Deus, somos pregadores do Evangelho, recebemos de Jesus autoridade e poder para curar enfermidades, para expulsar demônios, para abençoar as pessoas. E muita gente não está recebendo a bênção porque está desprezando, não está querendo ouvir a palavra que Deus envia. Muitos estão perdendo a oportunidade de ser curado, de se tornar próspero, de ficar livre da ação do inimigo, porque têm rejeitado ouvir a palavra de Deus. Veja o que foi que Jesus falou com os discípulos acerca daqueles que não lhes dessem ouvidos. Ele disse assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Isso Jesus falando para os discípulos. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Ora, se eu sou um discípulo de Cristo, um pregador da palavra, quem ouve as palavras que Deus coloca na minha boca, está ouvindo o próprio Deus. Se você é um pregador, quando você vai falar de Jesus para alguém, as palavras que Deus botou na sua boca para você falar, se a pessoa te der ouvido, ela está dando ouvido ao próprio Senhor Jesus. Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita.
Isso quer dizer que se você torce o nariz ou rejeita ouvir a pregação da palavra, ou ainda que você escute, você não faz isso de coração, não tem prazer em ouvir, você está rejeitando Jesus. E a pessoa que rejeita Jesus, quando precisar de uma cura, de um socorro, não vai conseguir. Por quê? Porque rejeitou aquele que podia socorrer. E Jesus disse mais, ele disse, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, rejeita o Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas, para quem não há impossíveis. Muito do que nos acontece teria sido evitado. Poderia ter sido evitado. Eu aprendi que Deus, ou melhor, que antes que as coisas aconteçam, Deus envia o socorro pela sua palavra. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos, nós ignoramos a mensagem que Ele nos envia. E nós permitimos que o mal nos ataque. No livro de Jó, está escrito assim, antes de quê? Antes que aconteça alguma coisa ruim. Deus fala 1 e 2 vezes. Porém, ninguém atenta para isso. E para que é que Deus fala? Para apartar o homem do seu mau desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Só para você entender. Aqui está dizendo que antes que o mal aconteça, Deus toca no coração do ser humano, para que ele deixe os maus pensamentos, as suas más intenções, deixe a soberba, e isso tem uma finalidade: livrar o ser humano das doenças, de qualquer tipo de sofrimento, da miséria, e também livrá-lo de ir para a cova antes do tempo, e também livrar a sua alma da perdição eterna. Quando o diabo percebe que a pessoa vai ser abençoada, e só para você saber, a bênção de Deus é que cura, que prospera, que muda a situação, ela chega até você pelo entendimento da palavra. Não é de outra forma. Nenhuma bênção, nenhum milagre acontece fora da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz a cura, a libertação, que faz você prosperar e que resolve todos os seus problemas. Então, sabendo disso, o chefe do inferno ele envia os seus demônios para não deixar você prestar atenção e entender a palavra que está sendo pregada. Ele tira você da presença de Deus. Ele manda os seus capachos comer a semente, isso é, não deixar que a palavra de Deus entre no seu coração. E de que forma eles fazem isso? De muitas formas. Ele pode fazer com que você ache chato o que eu estou falando e desista de me assistir. Ele pode colocar outras ideias na sua mente, fazer com que você pense que pode deixar isso para depois. Ele sabe perfeitamente que esse depois não vai chegar nunca, porque você vai se esquecer. Enfim, ele arranja um jeito de não deixar você se concentrar na palavra de Deus. É uma criança que chora, é um cachorro que late, é alguma coisa que acontece quando você se prepara para ouvir a pregação e tira você dali. Sabe por que ele faz isso? Porque a palavra de Deus queima e ele não pode resistir. E se você começa a ouvir a pregação e você entende, ele é obrigado a sair da sua vida. E isso ele não quer de jeito nenhum. Na primeira carta do apóstolo Pedro, tem uma mensagem que o diabo não quer de modo algum que nós lembremos dela. O Senhor Deus mandou que Pedro nos escrevesse o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado a preço de sangue, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes ou o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo então. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Preste atenção no que Deus diz. Vós sois. Nós somos a geração eleita. Não importa o mal que está sobre a sua vida. Você é a geração eleita. Você tem que se convencer disso. Isso aqui deve ser motivo de confissão diária, coisa que nós temos que ficar repetindo para nós mesmos, para que jamais o inimigo nos convença do contrário. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido. Temos que repetir isso, como fez aquela mulher que tinha uma hemorragia. Eu comentei isso dias atrás, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela não quis saber de outra coisa. Dentro dela surgiu uma fé, e diz a Escritura Sagrada que ela repetia para si mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E olha que era uma decisão muito séria que ela tinha que tomar, porque ela podia ser apedrejada. A lei hebraica proibia quem tivesse qualquer fluxo de sangue de se aproximar e tocar em qualquer pessoa. A pessoa que tivesse uma hemorragia era considerada imunda. E se tocasse em alguém, esse alguém também ficava imundo. Ela deve ter ficado com muito medo, mas isso não fez ela desistir. Ela repetia para si mesma: se eu tocar nele, serei curada. E nada fez ela mudar de ideia. Se nós precisamos da bênção, do milagre, nós temos que agir da mesma maneira. Nós temos que tocar nele com a nossa fé, por meio da nossa oração. Jesus diz que tudo quanto pedirmos em nome dele, nós receberemos. Pode alguém dizer: mas eu tenho orado e Deus não responde. Não, a gente não sabe porque às vezes a resposta demora. Eu penso que muitas vezes é porque nós não estamos preparados. Outras vezes tem coisa atrapalhando, pode ser um pecado, alguma coisa que nós ainda não entendemos bem da palavra. No último estudo nós vimos que é preciso o quê? Ocupar o lugar determinado, ou seja, atingir aquele ponto em que a fé torna possível todas as coisas. A gente tem que procurar prestar mais atenção naquilo que Deus fala, porque quando o nosso entendimento se abre e nós temos uma visão plena da palavra e a gente entende, basta uma ordem em nome de Jesus e o problema cai por terra. A tal mulher que sofria com hemorragia, ela já estava sofrendo há 12 anos. Já havia gasto todo o seu dinheiro com médico, com remédio, nada resolvia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela entendeu que podia ser curada. Mas durante esse tempo todo, para não perder o foco, para não deixar a fé esfriar, ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. E ela foi repetindo isso. Nós não sabemos quanto tempo ela já vinha repetindo isso, do dia que ela ouviu a palavra e creu, até o dia que ela conseguiu se aproximar de Jesus e tocar nele. Mas ela repetia para não deixar a bênção escapar. Certamente o diabo tentou desviar dela esse propósito, de tocar em Jesus. Mas ela não desistiu. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você sente pela palavra, aquilo que a voz do Senhor falou no seu interior, no seu coração, é o que vai produzir o milagre na sua vida. Se você não gravar isso na sua mente, no coração, você vai deixar a sua bênção escapar. É preciso segurar aquilo que você sentiu, aquilo que Deus te fez entender quando você ouviu a pregação ou leu a Bíblia. A ideia que aquela mulher teve de ficar repetindo para si mesma é uma forma de você não deixar o diabo tirar a fé do seu coração. Aquela mulher, enquanto ela não conseguiu se aproximar de Jesus, ela ficou repetindo para si mesma. E quando ela conseguiu se aproximar de Jesus, ela não pensou duas vezes. Ela tocou na orla das suas vestes e ficou curada. Aprenda uma coisa: quando você ouve a voz de Deus, aquilo que você sente quando está lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, aquilo que você sente dentro de você é a voz de Deus. É Deus falando com você. E quando você ouve e obedece, faz conforme Ele colocou no seu coração que você devia fazer, o poder de Deus é instantâneo. Observe que quando a mulher cumpriu aquilo que ela sentiu no coração de tocar nele, que devia tocar em Jesus, quando ela fez isso, ela ficou curada na hora.
Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E ela então, tremendo e temendo, se aproximou. Por que ela estava tremendo e temendo? Porque ela podia ser apedrejada, ali mesmo, por ter tocado em Jesus. A lei proibia ela de tocar em quem quer que fosse. Imagina ficar 12 anos sem poder se aproximar das pessoas e sem poder tocar em ninguém. E ela já estava assim há 12 anos. Mas a fé deu a ela a coragem para fazer o que ela fez. E ela fez. E aí ela se prostrou diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Meus queridos, nós temos que falar com Deus, que ser sinceros. Quando nós formos orar, temos que lhe contar toda a verdade. Temos que abrir o nosso coração para Deus, confessar tudo, não esconder nada. Porque só Jesus é que pode nos purificar. E aquela mulher contou a Jesus toda a verdade. E a Bíblia diz que quando ela acabou de falar, Jesus disse para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Note que Jesus não precisou fazer nenhuma oração para ela. Ele disse: a tua fé te salvou. E já recebeu ela como filha. Quem ouve a voz de Deus e aceita e faz o que Deus manda, passa a ser filho, filha de Deus. E quando você é filho, você é mais do que alguém da família. Você é um herdeiro. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Tudo que pertence a Ele também pertence a nós. O mesmo acesso que Jesus tinha ao poder do Pai quando Ele estava nesse mundo, nós também temos. O apóstolo Pedro está dizendo aqui para mim e para você: vós sois a geração eleita. Não esqueça disso. Não importa o quão pecadores nós fomos no passado. Quando nós aceitamos Jesus, diz a Sagrada Escritura que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Somos novas criaturas. No passado fomos o que fomos, mas agora somos a geração eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido. Quando nos convertemos a Jesus, nós fomos lavados no sangue dele. Todos os nossos pecados foram apagados. Se cometemos algum pecado agora, depois de ter se convertido, é só confessar, pedir perdão e nós somos perdoados. Toda a mancha é tirada de nós e nós podemos entrar diante de Deus e falar com Ele, assim como o Senhor Jesus falava com o Pai. Pedro disse que nós somos o sacerdócio real. Então nós temos esse direito de entrarmos na presença do Senhor sempre que desejarmos. Se você está apertado financeiramente, se você está doente, com algum problema, passando por algum tipo de tentação, entre na presença de Deus e fale com Ele, mas conte a verdade. Se você tem gostado do pecado, se você tem buscado esse tipo de prazer, conte a verdade, não esconda nada. Limpe-se diante de Deus. Depois então você diz para Ele tudo o que você precisa e fique o tempo que precisar em oração. Mas não saia da presença de Deus antes de ser completamente limpo e renovado. Nós somos a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, não pode haver em nós nenhuma contaminação. Procure viver de maneira honesta, de maneira santa. Nós temos que assumir isso. O apóstolo João, ele escreveu dizendo: vede quão imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Amados, desprezar isso é desprezar o amor de Deus. Se você já tomou a decisão de ser de Jesus, ponha isso na sua cabeça. Você agora é a nação santa. Não existe mais condenação para você. Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É você viver de acordo com o que você aprende de Deus. Você lê a Bíblia, ouve a pregação, entende, passa a viver conforme aquilo que você aprendeu. Você deixa de viver conforme os costumes antigos, porque você agora é o povo adquirido.
Nós fomos comprados para Deus. Jesus nos comprou de volta para Deus, não com ouro nem com prata, mas com o seu precioso sangue. O diabo não pode mais nos conduzir e nos fazer pecar, porque agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Satanás não pode tocar em nós, ele não pode invadir a propriedade de Deus, a não ser que nós deixemos de obedecer ao Senhor e voltemos a praticar os pecados que dantes praticávamos. Se assim o fizermos, somos comparados a um animal imundo. O apóstolo Pedro foi quem disse isso. Está escrito assim: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Hoje nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para uma única finalidade. E qual é essa finalidade? Que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas. Quem ainda não deixou a religião, ainda não veio para Jesus, está em trevas, envolvido pelas forças do mal. Se você não nascer de novo, você não vai para o reino do céu. Jesus falou para o Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos ficou todo confuso. Ele perguntou: como é que pode um homem nascer já sendo velho? Porventura ele pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? É uma pergunta sem cabimento, mas ele queria entender o que Jesus estava dizendo. E muitas vezes a pessoa não entende, mas também não pergunta. Tem coisas que, se nós não perguntarmos, nós não vamos saber nunca. Então, se você tem alguma dúvida, não é vergonha nenhuma perguntar. O importante é que você aprenda. Mesmo sendo uma pergunta meio sem pé e sem cabeça, o Nicodemos não deixou por menos. Ele queria saber como é que ele poderia nascer de novo para entrar no reino de Deus. E Jesus respondeu para ele: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem um vídeo onde eu explico mais sobre isso. Se você quiser, anote aí para você assistir depois. É o vídeo 142. Voltando então em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para terminar, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está no plural, virtudes. Temos que anunciar todas elas. E como é que eu anuncio as virtudes de Deus? Eu posso falar de Jesus para as pessoas, dizer que Ele tem poder para curar, para libertar, para fazer prosperar. Enfim, só que as pessoas, se elas não virem isso, se elas olharem para mim e me verem doente, abatido, falido, miserável, como é que elas vão crer no Deus que eu prego? Elas não vão acreditar. O apóstolo Paulo disse certa vez que nós somos a carta viva de Deus. Mais do que simples palavra, nós temos que mostrar as virtudes de Deus em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nós. A Sagrada Escritura, ela diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu creio, eu não posso viver falido, miserável, doente, perturbado, oprimido pelo diabo. Eu não posso viver botando nome feio nos outros, brigando com as pessoas, ofendendo quem quer que seja. Pelo contrário, a salvação, ela inclui perdão dos pecados, cura do corpo, libertação da alma, prosperidade em todos os sentidos. E é isso que as pessoas têm que ver em mim. Viver na plenitude da graça de Deus é a melhor maneira de mostrar, de anunciar as virtudes de Deus. Toda pessoa que ouve o Evangelho e crê, ela tem condições de anunciar isso para os outros. Porque o Evangelho não é religião.
Ele é o poder de Deus. Então, ele muda a vida das pessoas. Se a sua vida ainda não foi mudada, ainda não foi transformada, é porque você ainda não conhece o Evangelho. Você pensa que conhece, mas não conhece. Está faltando muito para você conhecer Deus. Se você não desfrutar das maravilhas do poder de Deus em sua vida, como é que as pessoas vão crer naquilo que você prega? Se você tiver falido financeiramente, como é que você vai convencer uma outra pessoa de que Deus prospera? Se você vive doente, como é que você vai dizer para as pessoas que Jesus cura? Como é que você vai orar por uma pessoa que está enferma, pedir a Deus para curar ela, se você mesmo não foi curado? Eles vão te perguntar, por que Jesus não te curou? Por que você não prosperou? Por que você não vive aquilo que você prega? Está me entendendo? Isso é uma questão de fé. Você vai estar falando a verdade, mas as pessoas não vão crer se você não der testemunho da verdade. Então, se isso está acontecendo, meu irmãozinho, minha irmãzinha, está acontecendo uma coisa dessas com você, se alguma coisa não vai bem, o que você tem que fazer? Buscar a Deus, falar com Ele a respeito. Porque o nome de Deus ele não pode ser envergonhado por minha causa ou pela minha falta de fé. Deus tem zelo pela sua palavra, Ele não deixa de cumprir uma só palavra que saiu da boca dele. Mas se eu não estou tomando posse da bênção, a culpa é minha. Em alguma coisa eu estou falhando. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que orar, pedir a Deus que me mostre onde é que eu estou errando, o que está acontecendo, e Ele vai me mostrar. Preste atenção, porque você é o povo escolhido, a nação santa, o povo adquirido. Você tem que dar testemunho da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Tudo que está ali, todas as promessas de Deus, tem que se cumprir na sua vida. Se não estão se cumprindo, porque você não está buscando. Jesus disse, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que foi que ele disse? Que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa recebe poder. E se ela fizer uso desse poder, a vida dela muda por completo. E ela então se torna uma verdadeira testemunha de Cristo. O poder que Deus nos concede não é só para ajudar os outros, mas principalmente para ser usado em nosso favor. Nós não podemos aceitar mal algum em nossas vidas, em nosso corpo, em nada do que nos pertence. Nós temos que anunciar as virtudes, quer dizer, temos não só que falar, mas demonstrar com a nossa própria vida, com a nossa maneira de viver, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qualquer que seja o seu problema, saiba disso. O nosso Deus é o Deus que liberta da aflição. Nós não podemos abrir mão de jeito nenhum da nossa posição nele. Vós sois a geração eleita. Ponha isso no coração. Ele me elegeu, me escolheu para si. Eu tenho que tomar posse daquilo que é meu. Tenho que lutar pelos meus direitos. Somos o povo adquirido, com uma missão, para anunciar, está escrito aqui, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, daquele que te chamou da enfermidade, daquele que te chamou daquela vida miserável que você levava. Para quê? Para a sua maravilhosa luz, para uma vida próspera, para uma vida abençoada, uma vida feliz. Não anunciar isso de forma que as pessoas possam compreender, crer para a salvação e ver que isso é real, é errar e errar muito. Eu tenho que anunciar, você tem que anunciar o quê? As virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Você está fazendo isso? Eu não sei fazer, sabe? Você tem esses vídeos onde Deus fala com você. Leve esses vídeos para outras pessoas assistirem. Convida elas a assistir. Indica para elas. Mostra para elas. Nós temos que anunciar. Somente pregando o Evangelho, não. Não é só de boca, não. Nós temos que viver. A nossa vida tem que anunciar isso.
Eu tenho que fazer por onde melhorar de vida. Você tem que fazer por onde melhorar de vida. Isso não vem de muito trabalho, não. Está escrito em Provérbios 10:22 que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não mudar de vida, não prosperar, continuar pedindo dinheiro emprestado, comprando fiado e não pagando, continuar sofrendo, continuar no pecado, é pior do que você marcar um gol contra, é você jogar no time do inimigo. Não é isso que Deus espera de nós. Nós temos que passar pela transformação, a nossa vida tem que mudar, porque assim nós vamos anunciar as virtudes e o poder de Deus, sem precisar dizer uma só palavra. Pode ter certeza, Deus quer fazer isso. Só de olhar para nós as pessoas vão saber que Deus está presente em nós. Então elas vão querer conhecer o Deus que nós conhecemos. Aí então nós vamos pregar para ela a palavra de Deus, ela vai crer e vai ser abençoada. Somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se ainda não estamos desfrutando de todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós, nós temos que orar, falar com Deus até conseguir a bênção. E Deus fará isso sem sombra de dúvida. Vamos orar agora? Pai, eu entro em Tua presença para pedir que receba essa pessoa em Tuas mãos. Deus, envia nesse momento o Teu poder e toca nessa pessoa que está com qualquer tipo de enfermidade, essa que está com cirurgia marcada, essa que voltou a sofrer com um mal que já havia sido tratado, e essa outra que tem dores pelo corpo. Visita, ó Deus, esse Teu servo que está com problemas na próstata, faze com que tudo volte ao normal. Deus, esse mal na garganta, esse mal nas vistas, essa fraqueza nos músculos, a doença nos nervos, nos ossos, no sangue, o descontrole hormonal, o descontrole emocional. Pai, esse mal tem que sair, tem que abandonar essa vida. Deus, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as Tuas virtudes. Em nome de Jesus, eu mando que todo mal saia agora. Eu estou determinando, eu estou falando em nome de Jesus. O demônio, você tem que sair, vai sair e não vai voltar mais. Fora em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo essa pessoa que orou comigo e faço isso para a Tua glória. Em nome de Jesus, assim seja.